Então tá bom, pessoal. Boa noite. Eu sou o Jefferson, né? Eu mais cedo mandei para vocês ali no grupo um vídeo me apresentando e apresentando a Gisele. Eu e a Gisele somos casados e a gente tem a editora SMG. Quem que é a editora SMG? A editora SMG é a que está por trás fazendo todo esse trabalho de ativar escritores, pessoas a escreverem, a serem escritores das suas próprias histórias. Bruna, quem que é a Bruna? A Bruna é a nossa embaixadora aí em Feira de Santana, na Bahia, tá? Para vocês entenderem um pouquinho da nossa história. Não é o primeiro livro que a gente vai escrever e não será nem o último livro. Esses são apenas o começo. Isso já está claro para mim, tá? E para deixar muito, para vocês deixarem vocês muito tranquilos em relação a isso aqui, eu tenho como propósito ativar 10 mil pessoas a se tornarem escritores das suas próprias histórias. Nós já chegamos a 130 pessoas. E eu já tenho as 10 mil pessoas. Elas só não deram prioridade para escrever seus capítulos das suas histórias, tá bom? Aqui atrás você vai ver alguns livros que a gente já organizou. Começou com esse amarelinho aqui do CLT ao MKT. Nós temos aqui o Vivendo o Meu Propósito, a Gisele é uma das escritoras. Depois em O que a Vida Quer da Gente é Coragem. Aqui eu tenho Cartas para a Posteridade, é um livro que eu escrevi sozinho, solo, no caso. Lá o Raio que eu Parto é um outro livro que eu organizei só para contextualizar um pouquinho a história de vocês, como é que tudo isso nasceu. Em novembro de 2021, eu escrevi esse livro, eu decidi no grupo a gente participava de uma mentoria, e no grupo eu disse o seguinte, 16 de novembro de 2021, eu vou escrever um livro, e esse livro vai ficar pronto em 21 dias. Aí o pessoal no grupo falou assim, nossa, mas você tem certeza que é isso? Tenho tanta certeza que a capa está pronta. E eu mostrei essa capa aqui, eu nem mudei ela. Em 21 dias a gente escreveu esse livro, só para ter uma ideia, eu escrevi. Os últimos 2 capítulos eu voltei com a Gisele, de São Paulo, com a Gisele dirigindo, e eu escrevendo os últimos 2 capítulos no celular. Então eu entendi um código muito importante aqui. Primeira coisa que você tem que tirar da tua vida é parar de arrumar desculpa e dizer que não é prioridade escrever um capítulo do seu livro. Se queima no seu coração, tem que fazer e acabou. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Tá? Esse livro ele foi escrito em 21 dias e durante o processo de escrita do livro ainda foi um pouquinho mais audacioso. Eu disse o seguinte, eu não quero só escrever um livro, como eu quero diagramar, eu quero criar a capa e eu vou publicar esse livro em 30 dias. 30 e poucos dias, quase 40 dias. No dia 24 de dezembro de 2021, eu lancei esse livro no dia de Natal, numa plataforma de publicação de livros online. Tá? Então, em quase 40 dias, eu escrevi o livro, diagramei, criei a capa, fui para São Paulo, numa mentoria, no dia 7 e 8 de dezembro, voltei para Blumenau, terminei de escrever ele, criei a capa do livro, aprendi a diagramar, fiz tudo isso aqui, fui para o encerramento do Ciência da Riqueza do Pablo Marçal, voltei no dia 19 de dezembro, voltei no dia 22 de dezembro, e no dia 23 eu sentei a bunda na cadeira e comecei a fazer todo o processo de diagramação e publicação, terminei no dia 24 de dezembro. Só que no meio disso aqui tudo, eu escrevi esse livro aqui para participar do lançamento de 300 livros em um dia da Elis Freitas. Não sei se vocês ouviram desse movimento, o primeiro movimento dela de escrita de livros. Hoje ela já está no 6º ou 7º lançamento de livros. Esse livro ele não foi para 300 em um dia, 300 livros em um dia. Quem foi um livro chamado Capítulos de Riqueza, que a gente organizou, escreveu ele com 12 pessoas em 48 horas e 12 dias depois ele estava no 301 dias. O que eu quero dizer para vocês? Que quando você tem um propósito alinhado com Deus, quando você não arruma mais desculpa, você faz o que precisa ser feito e ponto. Eu aprendi nesse livro aqui, Vá ao Raio que eu Parta, que tudo que eu faço na minha vida, eu faço sem procrastinar. Eu aprendi no dia 7 de dezembro, a duras penas, que eu era um cara muito bom de ideia. No dia 7 de dezembro, eu fui todo pomposo para frente da plateia numa imersão que eu estava participando, porque eu era o cara que tinha ideias extraordinárias. E eu passei o dia inteiro falando para o mentor que eu tinha ideia, até que ele se encheu o saco e falou assim, então tá bom, vem aqui fazer um pitch de vendas para esse pessoal comprar as tuas ideias, vamos ver se tu é bom mesmo de vendas.
E daí ele me falou o seguinte, amigo, você é bom de ideia, mas executar que é bom nada. Eu vi você o dia inteiro falando de executar, de ideias, 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 e cadê esse projeto? Cadê os teus resultados? E nesse dia eu entendi que a gente não tem que contar os nossos sonhos para as outras pessoas, e nesse dia eu aprendi que se você fala que você vai fazer uma ideia, ela precisa ter uma data de entrega e ela precisa ter um compromisso público. E nesse dia, dia 7 de dezembro, eu entendi que eu tinha que terminar esse livro. Dia 5 de dezembro, dia 7, eu entreguei esse livro aqui. E ainda disse para ele assim, tô lascado. Como é que eu vou escrever esse livro voltando para Blumenau? Simples. Celular, vamos pro celular, escreve que no dedinho, escrevendo a Gisele dirigindo do lado dela, escrevi 2 capítulos do livro e entreguei no dia 7 de dezembro. Então, assim, primeiro código, primeiro insight que eu quero que vocês peguem é o seguinte, tudo que você se propor a fazer na sua vida, você precisa fazer sem procrastinar. E sem arrumar desculpa. Ah, o meu filho não sei o quê, eu não sei o quê. Todo mundo tem prioridades na vida, todo mundo tem problemas na vida, todo mundo tem a rotina corriqueira de todo mundo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia. O que difere você, as pessoas bem-sucedidas, as pessoas que vivem na mediocridade, é as desculpas. Quem é bem-sucedido acorda mais cedo e põe em prática tudo que precisa ser feito. Tá bom? Dito tudo isso aqui, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu organizei esse livro com 12 pessoas e eu, tipo assim, eu tava naquela motivação, tipo, estamos numa mentoria, ciência da riqueza, todo mundo escreveu, e eu tava naquela motivação. Organizei um livro com 12 pessoas em 12 horas, em 48 horas, entreguei no dia 12 de 12 de 2021. No dia 22 de 12 de 2021, estava no 301. Só que aconteceu o seguinte, no dia 21 de dezembro, no encerramento, as pessoas chegaram lá no resort do Pablo Marçal e falavam assim, você é aquele menino que organizou um livro com 12 pessoas? Eu disse, ué, mas como é que tu tá sabendo dessa história? Não, é porque as pessoas estão falando de você. Aí eu falei assim, caramba, mas como estão falando? Não, você é o Jefferson e eu quero escrever um livro. E o que aconteceu? De lá saiu mais o segundo livro, Generais em Movimento. Eu disse, beleza, vamos fazer o segundo livro. Cheguei, voltei para Blumenau, foi para Gisele, tem o segundo livro lançando. Nós vamos fazer o Generais em Movimento agora em janeiro. Daí a Gisele ficou meio sem entender nada, que doideira que esse rapaz está falando, mas enfim. O livro saiu com 15 pessoas e até ali eu disse assim, caramba, agora eu já sei como escrever um livro, sei como diagramar, já sei como organizar livros coletivos, já sei publicar na editora, já sei fazer um monte de coisa. Tá na hora de eu fazer o quê? Escalar. Fui falar com Deus e falei, Deus, eu preciso escalar isso aqui, como é que eu faço? E Deus não me deu a resposta, mas eu, como sempre, segui em frente, porque eu aprendi que quando você tem uma ideia, você tem que colocar ela, tirar ela daqui, botar no papel e botar em prática. Acontece que eu fiz um curso chamado Escreva Seu Livro e Transforme Vidas em 4 dias, dentro uma mentoria, de uma segunda mentoria que eu participava. Só que esse curso eu vendi para 5 pessoas. As 5 pessoas que compraram o curso conseguiram escrever os seus livros, mas não era isso que Deus queria. Dentro dessa mentoria, era sexta-feira à noite, umas 10 e pouco da noite, começou a focar no grupo, nesse grupo de mentoria onde eu estava. Um monte de gente disse assim, nós vamos escrever um livro dessa mentoria, nós vamos escrever um livro, papai. Eu disse assim, cara, deixa esse pessoal aí viajar um pouco na maionese, amanhã de manhã eu acordo e vejo o que está acontecendo no grupo. Nas 140 e poucas mensagens que tinha do grupo lá, uma pessoa falou assim, nós vamos escrever um livro e quem vai organizar o livro é o Jefferson, quem vai coordenar o livro é o Jefferson, porque eu sei que ele já escreveu o dele e escreveu mais 2 livros. Organizou mais 2 livros. O livro é esse aqui, ó, Vai ao Raio que eu parto. Esse livro aqui foi o primeiro livro que a gente escreveu e fez o lançamento lá em Barueri, em São Paulo, no dia 22 de abril de 2022. Daqui 9 dias vai fazer um ano que esse livro foi lançado lá. 22 pessoas escreveram um capítulo do livro, eu tenho aqui a dedicatória de cada um deles, cada um escreveu uma dedicatória dele, e desse livro aqui eu entendi uma coisa, aqui eu entendi o meu propósito.
aqui eu entendi o que Deus queria comigo efetivamente, porque até então ali, o que estava acontecendo, pessoal? Eu estava no... Opa, deixa eu só voltar aqui, que deu um titi na câmera. Eu estava ali naquele movimento assim, caramba, estou organizando o livro, já não sou mais o cara bom de ideias, eu sou bom de executar as coisas, então tá tudo bem. Deus, agora vamos escalar esse assunto para as outras pessoas. E daí ali eu entendi nesse livro que na realidade não era isso que Deus queria para mim. Deus queria que a gente começasse a organizar outros livros. Deixa eu só mudar aqui, ver se eu consigo colocar a câmera aqui. Deu tilt da câmera. Tá. Vou abrir aqui a câmera de novo. Aí, abriu. E eu entendi que eu tinha que... numa das conversas que eu tive com Deus, eu entendi que o meu propósito era ativar 10 mil pessoas a se tornarem escritores das suas próprias histórias. Para não me delongar muito aqui, o que aconteceu, pessoal? Depois de Capítulos de Riqueza, Generais em Movimento e Raval Raico Parta vieram Vivendo Meu Propósito, Além das Conexões, O que a Vida Quer da Gente é Coragem, Além das Conexões e Conectando Mulheres Reais e Conectando Propósitos. 9 livros, 130 pessoas que foram ativadas a escreverem se tornarem escritoras das suas próprias histórias. E, sem muitas delongas, o livro Conectando Propósitos, cada livro que a gente passou, a gente foi aprendendo uma coisa nova e foi testando uma coisa nova em cada livro. No Conectando Propósitos, a gente entendeu que não era somente sobre escrever livros, e sim de realmente conectar propósitos. O nome do livro Conectando Propósitos ele não veio por acaso. Nesse livro que a gente fez os escritores escreverem os seus capítulos, revisarem uns capítulos dos outros, organizarem lives entre si, e depois que organizarem lives entre si, conectarem os seus propósitos para gerarem negócios entre si. E onde é que entra a Bruna nessa história toda? A Bruna entendeu o recado de que o propósito não é somente escrever o capítulo do livro. A Bruna entendeu que ela queria escrever um tal de um livro na nova fase do movimento nosso que se chama Histórias que se Conectam. Por quê? Porque a Bruna, ela foi a escritora que mais vendeu o livro do Conectando Propósitos. A Bruna foi a pessoa que fez mais lives entre os escritores. A Bruna foi a pessoa que já conectou com algumas pessoas para fazer negócios entre os escritores. E a Bruna foi a que chegou e falou assim, eu não quero parar só nesse primeiro capítulo de livro, eu quero fazer mais. Aí ela veio um dia e disse assim para a gente, Jefferson, eu queria ver se a gente conseguia organizar um livro aqui com as mulheres de Feira de Santana. Já tem até o nome, Legado das Empreendedoras de Sucesso, já tenho conversado com pessoas, enfim. A Bruna hoje, ela é embaixadora do livro Legado das Empreendedoras de Sucesso, porque ela é o braço da editora SMG em Feira de Santana, na Bahia. Sobre o que eu quero falar com vocês e que eu gostaria que vocês realmente prestassem atenção. Existe um investimento simbólico? Existe. Mas esse investimento, no final das contas, depois eu quero que a Bruna dê o depoimento dela, ele é tão simbólico a ponto de que o grande objetivo não é você só escrever um capítulo de um livro. É você escrever um capítulo de um livro, conectar com outras pessoas, gerar novos negócios com essas outras pessoas e o principal de todos, esses negócios vão transformar outras vidas, vão transformar vidas de outras mulheres e de outras pessoas. Porque de nada adianta a gente viver o nosso propósito se a gente não usar esse propósito com o objetivo de transformar vidas. Eu gosto de falar muito nas minhas lives, quem me acompanha, eu falo que nós somos fruto das orações de milhares de pessoas que clamam todas as noites ou todos os dias. Se você hoje está aqui, se você entende que você precisa escrever um capítulo de um livro, se você entende que precisa escrever um livro, é porque Deus já mandou uma mensagem para você de que você é um instrumento dele, você é um mensageiro dele na Terra. E se você escreve um livro, esse livro, eu vou falar para vocês e já bota assim, quem depois quiser, lá no grupo a gente pode colocar os canais, os meus contatos, né, minha rede social, meu canal no YouTube lá. Mas eu falei num dos vídeos que eu gravei no meu canal que, assim,
Se você é uma pessoa que diz que vai escrever um livro, só por escrever para dizer que escreveu um livro, e que esse livro vai ficar guardado na gaveta, eu posso dizer de certeza própria, de que de 11 em cada 10 escritores que falam isso, de cada 10 escritores que falam que vão escrever um livro, e só por escrever, 11 estão mentindo. Porque quando você se propõe a escrever um livro, se propõe a escrever uma história, você não quer que fique guardado só para ti, você quer que as outras pessoas sejam transformadas com a sua história. Você quer que outras pessoas olhem para essa tua história e digam assim, caramba, se a Janeide conseguiu, eu também consigo. Se a Bruna também conseguiu, eu também consigo. Se o Jefferson e a Gisele hoje montaram uma editora, se o Jefferson e a Gisele conseguiram organizar 12 livros no ano de 2022, eu também consigo. Então, não é sobre escrever um livro, não é sobre escrever um capítulo de um livro, não é sobre organizar livros, e sim sobre você ser o mensageiro que vai transformar vidas a partir de hoje, tá bom? Só para vocês não acharem que eu estou fazendo conta de mentiroso, eu falei de 9 livros que a gente se organizou coletivamente. Só que em 2022 a gente organizou 12 livros. Do CLT ao MKT ao Amarelo, Capítulos de Riqueza 1, Pílulas de Liderança, volume 1, Generais em Movimento, Vá ao Raio que o Parta, Carta para a Prosperidade, Vivendo Meu Propósito, Além das Conexões, Rompendo Fronteiras, Pílulas de Liderança, volume 2, e esse aqui foi o último livro. 3 pilares para uma vida plena e próspera. Você, família e negócios. 12 livros a gente organizou em 2022. E qual é o propósito aqui? Não é mostrar para vocês que eu sou o Bambambam, que a gente conseguiu organizar 12 livros, não. É só mostrar para vocês que se a gente conseguiu, vocês também conseguem escrever um capítulo de um livro. Então, assim, quando as pessoas vêm e falam para mim e para a Gisele, mas vocês estão ganhando, estão ficando ricos vendendo livros? Não, a gente só está vivendo o nosso propósito. Tanto é fato que o livro que a Gisele participa, aqui, um dos livros, o nome é Vivendo o Meu Propósito. A Gisele escreveu um capítulo aqui. Por quê? Porque a gente está vivendo o nosso propósito, a gente está transformando vidas e mostrando para as pessoas que se elas são capazes de escrever um capítulo do livro, elas são capazes de escrever, fazer qualquer coisa que elas quiserem e se propuserem a fazer. Tá bom? E só para encerrar, então, o meu diálogo aqui, a minha conversa, que eu prometi que eu ia falar em 20 minutos, e isso é uma coisa que eu aprendi no ano de 2022, a gente precisa realmente escrever histórias, contar as nossas histórias, escrever num livro, porque o nosso movimento ele é fundamentado em 4 pilares. Quando você escreve um capítulo de um livro, você passa por um processo de autocura. Depois eu quero que a Bruna dê o depoimento dela. Você, passando pelo processo de autocura, você transforma e cura outras vidas, porque você é fruto das orações de milhares de pessoas que clamam todas as noites. Você deixa no terceiro pilar um legado para as futuras gerações. Imagina daqui 80, 90 anos, quando você não estiver mais aqui, você deixando um livro e alguém lendo esse teu livro e sabendo que quem escreveu esse livro foi você e não é outra pessoa contando. E, por fim, o movimento ele não é sobre somente ativar escritores, mas incentivar que as pessoas voltem a fazer a lerem. O incentivo à leitura está voltando. Esse daqui a gente descobriu esse 4º pilar no livro Conectando Propósitos, porque a gente sempre dizia o seguinte: o nosso propósito é ativar pessoas a se tornarem escritores das suas próprias histórias. Mas pensam bem, se você escreve um livro, um capítulo de um livro, e você oferece esse capítulo de um livro para pessoas que estão próximas a você, e as pessoas compram para ler a tua história, elas não vão ler só a tua história, elas vão ler a história da Bruna, do Jefferson, da Gisele, da Dilma, do João, do Paulo, do Pedro. E o que acontece? Você está incentivando as pessoas a lerem. Porque elas não vão só ler o capítulo da Bruna, elas não vão só ler o livro da Janete, elas vão ler o capítulo de todo mundo
e melhor. Poxa vida, se essas pessoas puderam escrever um capítulo de um livro, acho que eu também posso. E quando eu disse para vocês ali atrás que o meu propósito de vida é ativar 10 mil pessoas e eu já tenho as 10 mil pessoas, eu estou dizendo para vocês que essas pessoas elas serão as próximas escritoras desse livro, são as pessoas que vão ler os capítulos de vocês. Então, assim, para encerrar toda essa questão, a minha palavra aqui, eu só queria que você realmente pensasse hoje e entendesse que se queima no teu coração escrever um capítulo do livro, se queima no teu coração fazer qualquer coisa que seja, simplesmente vá lá e faça. Com medo, sem medo, com frio na barriga ou sem frio na barriga, porque quando você entra em movimento, você alcança lugares que você jamais imaginou. Você conecta com pessoas, com ambientes, com frequências que você jamais imaginou conectar. Era isso que eu tinha para falar por hoje. Agora eu vou deixar a palavra para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Se quiserem perguntar, a gente está aí de coração aberto, eu, Gisele e Bruna. E para quem for assistir depois essa aula que vai ficar disponibilizada gravada, a gente vai disponibilizar no grupo que a Bruna criou lá e incluiu vocês, e vocês podem fazer as perguntas de vocês lá, e nós vamos responder de vocês lá dentro do grupo, tá bom?